Meu filho pode passar o dia brincando ou eu preciso ensinar algumas tarefas ou responsabilidades no dia a dia? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre atividades de vida diária, né, o ensino da autonomia e principalmente quando começar e com que idade. Seja bem-vindo, esse aqui é o canal da Educa Momentos. Nós conversamos aqui sobre estratégias de desenvolvimento infantil que podem ser aplicadas no dia a dia da família. Então, nós vamos conversar sobre a atividade de vida diária e incentivo à autonomia. Então, já respondendo a nossa pergunta inicial, sim, é muito importante que a criança, né, possa ser estimulada a ter pequenas responsabilidades, né, o ensino de pequenas tarefas no dia a dia é muito importante. Né? Por quê? As crianças que são expostas e são estimuladas a realizar pequenas tarefas no dia a dia, elas vão poder desenvolver suas habilidades motoras, além de serem crianças que vão desenvolver uma autoconfiança e senso de responsabilidade. São muitos os benefícios de estimular atividades de vida diária. São habilidades que vão repercutir no desenvolvimento como um todo, inclusive na vida adulta. Tem estudos que demonstram que crianças que são ensinadas a pequenas tarefas, elas vão ter um melhor desenvolvimento profissional, serão adultos com ética. Então, sim, é imprescindível que a criança possa ser ensinada a ter pequenas responsabilidades e atividades no dia a dia do contexto da família. Então, para a gente começar, eu utilizei aqui a palavra pequenas responsabilidades. Por quê? É muito importante que essas atividades sejam escolhidas de acordo com a faixa etária. Por quê? Porque a cada faixa do desenvolvimento, né, as crianças vão ter determinadas habilidades ou habilidades ainda que não vão estar desenvolvidas. Então é importante que essas atividades sejam escolhidas de acordo com a faixa etária. Para quê? Para que a criança possa ter um bom desempenho ali nessa tarefa, que venha ser ali estimulante e não desestimulante, né? Porque se você propõe algo que é muito difícil, a criança com certeza vai querer se esquivar. Você não vai conseguir manter isso por um tempo, esse ritmo de ensino, essa rotina. Então é muito importante que a gente saiba como escolher. E aqui a gente vai conversar agora sobre atividades e a faixa etária indicada para cada uma delas. Então nós vamos começar aqui por faixa etária e por áreas também. Começando aqui com crianças até 2 anos de idade. Então, se você tem uma criança de 2 anos, vamos anotar, tá certo? O que a gente já pode estar ensinando até essa faixa etária. No aspecto da alimentação, incentive que a criança faça as refeições à mesa com a família. Muito importante, porque não permita que a sua criança faça as refeições na sala, de frente para a televisão, ou com o celular, em outros ambientes da casa, né? Habitue sua criança a fazer as refeições à mesa, né? Com a família ali, na rotina que vocês estruturam, para ela já ir se habituando. Estimule também que ela coma as refeições de forma autônoma, incentiva ali o uso da colher, o uso dos utensílios, o uso do copo, de forma autônoma, que ela possa pegar os alimentos também como frutas, outros legumes, com as mãos também. Então, nessa idade você já pode estar estimulando esse nível de autonomia. Crianças até 2 anos, incentive que ela remova as peças com ajuda. Então, você vai estimular com que ela ajude na hora que você for tirar essa roupinha. E assim também como na hora de vestir. Incentive que ela ajude na hora da vestimenta, como calçar um sapato. Incentiva para que ela vá colocando o pezinho, assim como a meia, como as peças como calcinha e cueca, para que ela, né, comece a colocar ali o pezinho com a sua ajuda. Né, a gente já pode ir estimulando essa autonomia nessa idade. Na área de higiene, estimular que ela seque as mãos sozinha, né, que ela já vá se direcione à toalhinha de mão e seque as mãos. Ela também já possa pegar a sua escovinha de dente e levar até a boca. Claro que com total supervisão nessa idade, é só mesmo para que ela já vá se habituando a pegar a escova e levar até a boca.
Nessa idade também nas tarefas de casa, o que é que uma criança de 2 anos pode fazer? Pegar a roupinha suja, colocar dentro de um cesto, pegar a fraldinha, colocar dentro da lixeira, pegar uma embalagem que vai para o lixo, colocar dentro da lixeira também. E para que a criança, né, vá aprendendo essas habilidades, é importante que a gente vá ensinando. Né? Não tem como ela aprender sozinha. Muitas vezes a gente pode, né, cair no mito de que a criança vai aprender com o tempo. Algumas coisas talvez ali, com a necessidade do ambiente, ela vá aprendendo, mas é melhor que a gente vá estimulando, certo? Direcionando a criança à atividade. No início vai ficar bem feito? Não, não vai. Então é importante a gente ter essa consciência de que é preciso estar ali incentivando, ensinando, para que com o tempo, com a prática e com o desenvolvimento das habilidades motoras, ela vá fazendo essas atividades com mais autonomia. Crianças de 2 a 3 anos, o que a gente já pode estar ensinando em casa? Servir alimentos com utensílios. Você fez ali uma gelatina, a criança já pode estar se servindo num recipiente individual, assim como outros alimentos que você coloca na mesa para que a criança possa estar fazendo esse exercício de se servir, pegador de salada, pegador de macarrão, conchas, certo? Para que ela vá fazendo esse exercício de se servir, né, num recipiente individual. Colocar prato, copo na pia. Sim, a criança terminou as refeições, terminou de tomar o suco, terminou de tomar a mamadeira, terminou de comer o almoço, ela já pode ser direcionada a levar esses utensílios para a pia. Assim como também buscar água de forma autônoma. A criança pode ter uma garrafinha de água na geladeira, ou um copinho que seja dela que fique com água, para que ela vá tendo já essa autonomia de buscar água. É importante só você verificar a segurança, se ela vai estar calçada para estar tendo acesso a essa geladeira, se não há nenhum perigo de choque ali, se ela está toda isolada, certo? É importante ter esses cuidados de segurança para estar incentivando já essa autonomia. No vestir, crianças de 2 a 3 anos, elas já podem estar tirando as peças de roupa com mais autonomia do que, né, na faixa anterior. Então, as mesmas atividades continuam, só que a criança vai fazê-las de forma mais aprimorada, porque ela já foi ensinada, já desenvolveu mais habilidades para estar realizando. Então, a criança vai estar podendo estar tirando a roupinha, colocando num cesto e também começar a vestir as suas roupas com maior independência, né? Esse incentivo do vestir. Certo que no dia a dia, na correria, às vezes a gente vestir a criança é muito mais rápido, é muito mais prático. Mas se a gente pudesse antecipar, se programar para que a criança possa ter esse momento de treino dessas habilidades, que ela possa ter essa oportunidade de estar se vestindo de forma independente. Então é importante a gente se organizar para poder oferecer esse tipo de atividade. Na higiene, a criança já pode estar o quê? Ajudar na lavagem de mãos, abrir a torneira, colocar as mãos embaixo, esfregar, pegar já um pouquinho de sabonete ou detergente, o líquido que ela for estar utilizando, enxaguar e fechar a torneira, depois se direcionar para secar as mãos. Então, olha que atividade complexa. Mas nessa idade a gente já pode estar orientando o passo a passo para que a criança vá aprendendo eles aos poucos e vá realizando eles de forma autônoma. A criança vai precisar o quê? De apoio, certo? Ela vai estar precisando de orientação desse passo a passo. Mas olha que complexo e que importante é seguir uma atividade que ao mesmo tempo parece tão simples como lavar as mãos, né? Ela exige um passo a passo, ali, um controle, né, de atividades ali, de você abrir torneira, fechar torneira, abre de mais, abriu de menos, certo? Então, seguir esse passo a passo, né, já na lavagem de mãos, nessa idade, já contribui bastante para a autonomia. De casa, já arrumar alguns ambientes, guardar os próprios brinquedos, começar a organizar o próprio quarto, começar a guardar as próprias roupas, ajudar a colocar, por exemplo, água, comida para o animal da casa, para o animal doméstico,
ou aguar alguma planta. Então são pequenas atividades que a criança também já pode estar iniciando ali com ajuda, né? A gente tem que ter cuidado só para não trazer excessos de atividades. Quando a gente for escolher esse critério de atividade, que seja um pequeno comando de cada vez. Por exemplo, na hora de organizar o quarto, vocês se direcionam para o quarto, né? Vamos arrumar o quarto, é muito amplo, né? A gente então precisa ser o que mais específico. Vamos guardar os brinquedos, né? É muito mais claro, a criança vai compreender, né, com maior facilidade. Então, ter esse critério, né, de objetividade, tá certo? Principalmente nessa idade. Agora nós vamos aqui subir a faixa etária, atividades para crianças de 3 a 4 anos. As atividades anteriores continuam, certo? E agora aqui no ponto da alimentação, o que a gente pode estar acrescentando? O uso da colher e do copo com maior coordenação. Então a gente vai estar dando maior autonomia para esse uso, para a criança, né, se alimentar sozinha, beber sozinha. Nessa faixa etária ela vai estar conseguindo fazer isso com maior desenvolvimento, com maior desenvoltura. Levar os materiais escolares, a própria mochila, garrafinha de água, colocar e retirar materiais dessa mochila. Então, guardar o caderno dentro da mochila, retirar o caderno na hora da atividade, ou retirar a agenda, guardar a garrafinha dentro da mochila, tirar a garrafinha na hora que chega da escola, ou quando chega na sala. São atividades que a criança nessa idade já pode estar fazendo, né? Ali o movimento do zíper já pode ser estimulado, né? O segmento de instruções, né? Guardar o caderno, retirar o caderno, então são atividades que ela já pode estar fazendo, certo? Então, quando a criança vier da escola, né, ao invés de você trazer essa mochila, permita que a criança traga, que ela tenha essa autonomia. Assim como a garrafinha de água, permita que ela mesma guarde. Quando chegar em casa, permita que ela leve até os locais apropriados de cada um, local da garrafa, local da mochila, local da farda, local do sapato, certo? Nessa idade elas já podem estar aprendendo a localização e o manejo desses materiais. Nessa idade também elas já conseguem se vestir e tirar as roupas com maior independência também. Então a gente vai continuar incentivando e aqui a gente vai perceber que elas têm uma maior desenvoltura para isso. Na higiene, o uso do banheiro, nessa idade também elas já conseguem fazer com maior autonomia, né, ir ao banheiro orientada ou de forma autônoma. E como no uso, descer um shortinho, subir o shortinho ou o vestido. Então, nessa idade também eles já podem ser incentivados a fazerem isso sozinhos, mesmo que você precise dar algum apoio inicial e vai retirando a ajuda aos poucos. Também começar a incentivar o uso do pente ou da escova nos cabelos, assim como nas escovas de dentes também a gente já pode estar incentivando essa escovação. Claro que você vai deixar que a criança faça ali algumas escovações, mas você que ainda continua fazendo essa escovação supervisionada, minha criança nessa idade ainda não tem condições de fazer uma escovação independente, mas já pode ser estimulada a levar a escova até a boca, dar algumas escovadelas. E no banho ela já consegue dar uma ajuda muito ativa. Já consegue, né, espalhar ali o shampoo no cabelo, passar sabonetes nas partes do corpo, ali se esfregar, guardar os brinquedos de banho no local apropriado. Também já pode pegar a própria toalha e se ajudar a se secar. Então vejam quantas coisas nessa idade a criança já pode estar fazendo. E na correria do dia a dia a gente pode cometer o pecado ali de fazer muitas dessas atividades pela criança, né, sendo que ela já é capaz de fazê-las, com incentivo, com supervisão ali, com ajuda, com apoio. Mas já é possível. Nas tarefas de casa, nessa idade, 3 a 4 anos, ela já pode ajudar a retirar a mesa. Terminou a refeição, ela já pode estar ajudando a levar os pratos e colheres para a pia. Guardar as próprias roupas nas gavetas. Vai ficar bem guardadinho, arrumadinho? Não, não vai. Certo? As primeiras vezes, principalmente, costumam ficar desorganizadas, né? Não fica perfeito como se fosse a gente fazendo. E eu já, né, tive
mães que falaram para mim, mas nossa, não fica bem feito, eu prefiro fazer. Só que quando a gente prefere fazer, a gente tira a oportunidade da nossa criança de estar aprendendo, de desenvolver essa autoconfiança, de desenvolver essa responsabilidade. Então, se a gente puder, né, fazer esse incentivo, né, seria ideal. E também seguir pequenas instruções, como pegar pertences quando solicitado. Então, diferentes objetos. Você precisa de um determinado livro ou de um copo. Algum objeto que a criança já conheça o nome num ambiente familiar e que ela alcance, você já pode estar pedindo pequenos favores para a criança estar ali, né, atendendo essas solicitações. Agora, as crianças de 4 a 5 anos já estão maiorzinhas, então as atividades anteriores, né, continuam nessa faixa etária, só que a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade. Em que aspectos? Que o uso do banheiro vai estar mais independente, o banho vai estar mais ativo, assim como lavagem de mãos e retirada das próprias roupas vão estar, né, com maior autonomia. Aqui ela já pode fechar e abrir zíperes, já pode ser incentivada também a fechar e abrir botões das próprias roupas. Nas tarefas de casa, ela já pode estar ajudando ali a pôr a mesa na hora das refeições, colocar os recipientes necessários, os talheres, inclusive pode estar trabalhando quantidades ali, quantos pratos serão necessários, né? Quantas pessoas vão fazer a refeição, quantos talheres a gente vai estar usando nessa refeição. Então, nessa idade, a gente já pode estar pedindo esse tipo de ajuda para a criança. Ela já pode também se servir com água, né? Uma jarra que não seja muito pesada, uma garrafa que não seja tão pesada também, ela já pode estar fazendo esse treino de transferência de líquido do recipiente para o copo. Ajudar também em tarefas de culinária. Nossa, essa atividade, assim, a maioria das crianças adoram, né? Salvo exceções com algumas texturas que algumas crianças podem ter, né? Sobre alguma sensibilidade, né? Quanto a texturas, mas de modo geral as crianças adoram participar de atividades de culinária, fazer um bolo, um lanche, né? Você ajuda na mistura, ela ajuda a adicionar ingredientes. Então elas costumam adorar mexer em massa, quebrar ovos. Gente, dá bagunça? Também dá, certo? Também dá. Mas eles adoram, e assim, é uma atividade muito, muito rica, uma atividade com presença. Né? Cozinhar é uma das atividades, assim, muito especiais quando se trata de família, porque ela exige presença, ela exige paciência, ela exige ensino. Então, é muito legal, assim, elas adoram realmente ali trabalhar com... elas terem contato com essas texturas dos alimentos e os passo a passos que tem que se seguir com determinada refeição. Assim, elas gostam bastante. Então, incentive nessa idade. Né? Até antes, alguns pequenos passo a passo, a criança já pode estar participando ali na atividade culinária. Mas nessa idade, assim, elas realmente adoram. E de 5 a 6 anos, nessa idade, eles já podem começar a arrumar a própria cama, né, organizar ali a coxa, dobrar lençol, inicialmente com ajuda e com apoio, né, e aos poucos a gente vai retirando esse apoio para que a criança faça a atividade de forma autônoma. Lavar pratos na pia, inicialmente você pode começar com utensílios plásticos e aos poucos você vai aumentando essa responsabilidade, utilizar vidro e outros utensílios. Aos 7 anos, a criança já pode ter mais responsabilidades, além de todas as que nós já trouxemos, permanecem, mas aqui ela já pode começar a varrer um chão, a separar roupa suja para lavar, a arrumar o próprio quarto. Aqui é muito interessante, porque para chegar nessa fase, arrumar o quarto, a criança precisa ter aprendido a arrumar a cama, guardar objetos no lugar, guardar roupa nas gavetas. Olha como a gente já foi, né, ensinando essa atividade por partes. Quando chega aos 7 anos, arrumar o quarto, que é um objetivo muito mais amplo, ele já é compreensível porque ele já foi ensinado por pequenos passos. Então, a criança vai saber o que é arrumar um quarto, que é arrumar a cama, que é guardar as roupas, que é guardar os brinquedos,
ou qualquer outra coisa que possa ter ali no ambiente. Isso já foi ensinado por pequenas partes, certo? Então, ela já vai ser capaz de conseguir ali arrumar o quarto. É importante a gente se atentar também que muitas vezes não vai ficar muito bem feito, como se fôssemos nós que tivéssemos feito. Mas se, por exemplo, fica alguma coisa fora do lugar, a gente poder fazer esse exercício com a própria criança. Leva ela até o quarto e pergunta para ela o que pode estar sendo melhorado aqui nesse quarto, para que ela observe o ambiente e ela mesma possa estar percebendo o que ela esqueceu, o que faltou, né? Esse exercício é muito importante até para a própria percepção da criança. Aos 7 anos, ela também já pode estar ajudando a preparar lanches, né? Então, ela já pode estar ali ajudando a fazer um suco, um leite, preparar um sanduíche. Pequenos lanchinhos ali, ela já pode estar ajudando nesse preparo. Aos 10 anos ali, a gente já pode estar incentivando, a criança já pode retirar o lixo, colocar, né, se for pertinho de casa ou na frente de casa, ela já pode estar levando. Ela já pode ajudar no preparo das refeições, como descascar legumes, né, com descascador que não seja com lâmina. Existem descascadores de verduras que são assim bem seguros. Ajudar a lavar um transporte da casa, organizar ambientes da casa. Então, a criança com 10 anos ela já consegue ter essa maior responsabilidade. Então, aqui agora vamos falar de pontos importantes no momento quando a gente decide ensinar atividades de vida diária em casa. Primeiro ponto, ser muito específico no que a gente está propondo para a criança, certo? Aqui nós colocamos por faixa etária e por atividades muito específicas. A gente precisa ter clareza no que a gente está pedindo para a criança, ter certeza que ela compreendeu o nosso pedido e tá ali junto ensinando. É importante nós também darmos um modelo. Primeiramente, nas primeiras tentativas, a gente vai estar ali mostrando como ensinando, ajudando, dando todo aquele apoio para depois ir retirando esse apoio até que a criança faça sozinha. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, você pode estar deixando aqui nos comentários. Vai ser um prazer a gente estar conversando mais sobre isso. E se inscreve no canal para acompanhar os nossos conteúdos sobre educação, desenvolvimento infantil e família. E até o próximo vídeo.